Com o oferecimento da Bicalho Legal Consultoria, estamos iniciando mais uma Econ Experience. O tema de hoje é seu produto não vale nada, até você aprender a vender. É isso mesmo. A gente vai conversar, vai trocar experiência hoje com Jorge Brusley, que é estrategista de negócios, empreendedor e autor do livro Seu Produto Não Vale Nada, até você aprender a vender. Com mais de 20 anos de experiência no Brasil e nos Estados Unidos, Jorge vai falar sobre os desafios que travam o crescimento das empresas, a importância de entender o mercado e como vender com estratégia. É um papo direto para quem quer parar de improvisar e construir uma empresa sólida e lucrativa. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Roberto. Prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que eu possa contribuir. Obrigado aí. Olá para todo mundo que está assistindo. Vamos trazer muita informação legal. Jorge, de onde veio a inspiração para esse título tão provocativo? Ele já diz muito sobre a dor de quem você quer atacar, né? Mas assim, além disso, a própria capa do livro, certo? Tem aberto lá um letreirão, assim, dizendo, seu produto não vale nada. Aí o cara olha e diz, aí lá embaixo diz, até que você aprenda a vender. Diga aí pra gente. Exatamente. A capa foi justamente para provocar esse erro que você falou. A gente tem que ter, como em qualquer peça de marketing, a gente tem que ter esses 3 segundos, a gente tem que captar a atenção do cliente. E a intenção da capa, de ter um título tão provocativo, foi realmente chamar essa atenção. Claro que eu não acho que o produto de ninguém não vale nada. A minha provocação é justamente essa, que o produto pode valer muito mais. O título da capa veio uma vez trocando ideia com um cliente meu. Então ele disse, Jorge, meu produto não valia nada, porque ele trabalhou por muito tempo e ele não conseguiu decolar o negócio dele porque ele não estava conseguindo. Ele disse, então o que eu construí não valia nada. A junção do trabalho dele, do conteúdo dele, com a minha capacidade de implantar algumas ferramentas, algumas metodologias dentro da empresa, tornou aquele produto muito valioso. E são essas metodologias, esses conceitos que eu trago no livro. Então, eu pensei... Tu quer que eu já entre aqui falando um pouco do livro ou tu quer falar primeiro da capa e depois a gente desenvolve? Podemos falar um pouco do livro, podemos falar da capa. Aqui é um bate-papo mesmo, é uma experiência que a gente vai levar para o nosso telespectador. Certo. Então, vamos lá. Eu sou um cara que vim do mercado publicitário, eu sempre fui essa pessoa inquieta, eu fui marqueteiro raiz, eu vim da agência de publicidade, né? Trabalhei como diretor de arte, criei campanhas de televisão, ganhei prêmio da Globo, prêmio Abril, prêmio Pequenas Empresas, Grandes Negócios, então ganhei muita coisa. Saí da publicidade, eu fui empreender, então eu saí do campo das ideias para buscar o campo dos resultados, então fui empreendedor, o que importa é a última linha, independente da criatividade. E eu consegui, nessa trajetória entre empresário e publicitário, consegui aprender a cruzar esses dois mundos. E na transição para os Estados Unidos, eu aprendi que não existe, a ideia não se sustenta por si só, se você não tem uma estrutura muito forte de dados e de estruturação realmente de como você toma as decisões, porque errar em dólar é mais caro. Então, tudo que você faz nos Estados Unidos tem que ser baseado em dados, em pesquisa, em informações consistentes a respeito do teu mercado. Então, o livro, eu comecei a juntar tudo isso que eu faço e eu disse, cara, o que eu faço? Assim, como é que eu organizo a minha ideia para que a pessoa entenda o que eu faço? E eu comecei a montar essa metodologia em capítulos. Eu nunca escrevi livro, nunca pensei em escrever livro, e eu comecei a montar. Quando eu chego na empresa, o que eu quero primeiro que o meu cliente tenha? Eu preciso ter uma mentalidade. Então, eu fui montando, a partir da mentalidade, até a atualidade, que é o uso de inteligências artificiais, como é que eu entendo que funciona uma metodologia de aquisição perfeita de clientes, que é desde você aparecer para o cliente, você demonstrar o seu valor para o cliente, você seduzir esse cliente, você ter uma estrutura para receber esse cliente, até você se relacionar digitalmente ou artificialmente com ele, e a gente consegue navegar todos esses temas no livro de uma forma muito natural para quem não entende. Então, assim, o meu grande cuidado foi, eu quero conversar com uma pessoa que não entende. Eu quero que essa pessoa que não entende entenda o que é cada coisa para ela poder contratar uma equipe, para ela poder contratar um profissional e ela poder saber cobrar. Porque é muito difícil quando você está num ambiente que você tem que contratar, você depende de uma equipe de marketing, você depende de uma automação, você depende de um funil de vendas,
muitas pessoas no mercado vendem uma solução mágica e não entregam, e você fica ali perdido, sabendo que precisa daquilo, a pessoa não entrega, você não sabe cobrar, você não sabe para que funciona cada coisa. Então, o livro é mais essa estruturação. Eu queria que as pessoas entendessem como é que montam a estrutura de aquisição de clientes, desde a mentalidade até o final, de uma forma mais holística e mais compreensível. E o feedback está muito bom. Assim, eu estou recebendo feedbacks muito maravilhosos. Isso é ótimo. Você fala no livro sobre maturidade empresarial. O que isso significa na prática para quem está começando ou está travado no negócio? Existe eu acho que a infantilidade empresarial, que é quando você quer, só pelaquela sua teimosia de quer ser o empreendedor, porque quer ser dono do seu próprio tempo, quer ser aquele adolescente rebelde, que quer mudar o mundo e quer fazer isso. Então, você passa por essa fase de como é que eu digo? Esqueci a palavra aqui, mas essa fase de ser mais arredio, né? Você quer realmente não ter a rédea, você quer ter uma liberdade. Então, essa parte é a parte mais ali adolescente, infantil do empresário. Só que você exige, para você manter a sua empresa e crescer a sua empresa, exige a maturidade. E a maturidade é saber que você tem que tomar decisões, você tem que ter um posicionamento, você tem que ter uma equipe, você tem que ter treinamento, você tem que ter uma gestão baseada em dados, você tem que ter uma estrutura integrada de funcionamento, você tem que deixar de ser o adolescente que quer liberdade para você ser um adulto que investe em estrutura para poder colher essa liberdade. A liberdade ela não vem só porque você quer ser livre. A liberdade vem porque você monta uma estrutura que te permite ser livre. Quais são os erros mais comuns que impedem um produto bom de ser vendido? É só sobre marketing ou tem mais alguma coisa por trás? Porque a gente sempre diz assim, não, é porque a estratégia de marketing não foi boa, é porque... E aí tem coisas assim que contradizem totalmente a estratégia de marketing, inclusive nome. Eu brinco que tinha uma retífica aqui, eu estou em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, e tem uma retífica São Cristóvão. Qual é o atrativo que tem para o nome de retífica? Mas a retífica que atendia todas as empresas que tinham caminhões para retificar os seus motores. Então, não era a marca, não era a questão de marketing. E até podia ser uma questão de marketing, mas um marketing diferenciado. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que se eu pudesse escolher, eleger assim, Jorge, o que é que você acha que impede as empresas de crescerem? Se eu pudesse escolher um ponto, era comunicação. Eu acho que as empresas hoje elas confundem mais do que explicam. Então você acaba perdendo há muito tempo. Por exemplo, o meu produto, o meu livro, a minha consultoria é algo muito complexo de vender, porque eu faço muita coisa, eu atuo em muitas frentes. Se eu tentar explicar tudo, eu vou confundir você. Então, se você me perguntar, Jorge, o que você faz? Eu vou dizer, eu faço a tua empresa crescer mais que a do teu concorrente. E aí eu vou te provocar para você querer entender mais, onde eu vou puxar para outra reunião, onde a gente vai destrinchar um pouco mais como é esse trabalho. Mas eu fui muito claro em o que eu faço e eu trago essa atenção para você. Então, eu acho hoje que as empresas hoje confundem muito. Por quê? E aí eu vou te explicar o meu raciocínio técnico por trás. Porque as pessoas são técnicas. Então, quando eu sou o especialista da minha área, por exemplo, se eu for conversar com você e você for me explicar sobre jornalismo, tu vai usar um monte de tecnicidade, ou então linguajar que você usa entre jornalistas que o público leigo não vai entender. Então, você acaba complicando, porque para você é muito simples. E você fala como se algo que para você é muito tranquilo, de uma forma que para o leigo é muito complicado. Então, você tem que ter essa sensibilidade de entender o que é que eu estou falando e como é que eu consigo destrinchar isso com a criança entender. Se a criança não entender o que eu faço em 2 frases, tá ruim. No livro, você aborda o uso de inteligência artificial para alavancar vendas. Como o pequeno empreendedor pode começar a usar isso de forma simples? Não é como, ele tem que começar a usar ontem. Tá? Então, assim, o principal objetivo hoje da inteligência artificial, que eu entendo, é facilitar a vida do empreendedor e do profissional. Se você quiser terceirizar o raciocínio, se você quiser usar a inteligência artificial para pensar por você, você vai chegar, você está só criando realmente o seu substituto, porque não é você que pensa, é a inteligência artificial.
Você tem que usar as ferramentas que a gente tem muito na ideia, o ChatGPT, mas o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial, mas usar elas como uma extensão do seu conhecimento. Então, você não você não terceiriza o que é para você fazer. Você simplesmente trabalha a inteligência artificial para fazer a parte operacional do que você tem que fazer. Você passa a ser o gestor da sua própria equipe, entendeu? Então, você é uma equipe de uma pessoa só, mas que tem várias ferramentas executando e otimizando e fazendo discussões de ideias com você para você chegar em resultados mais relevantes e melhores. Mas se você terceirizar o que é para pensar, vai ficar todo mundo num mar de mesmice, vazio, raso e sem sair nada novo. Eu brinco falando algo que é muito sério. Hoje a inteligência artificial ela lida com banco de dados. O banco de dados são coisas que já foram criadas e já estão lá. O novo, ela não tem acesso, porque não foi criado, não está nesse banco de dados. Então, as pessoas valorizem as ideias e continuem criando ideias, porque quem tem cabeça que pensa fora da caixa ainda é o ser humano. A inteligência artificial ela vai trabalhar tudo que está dentro daquela caixa. Exatamente. Ela vai trabalhar. A diferença é que ela vai pegar coisas boas que estão de cada um e conseguir somar. Mas quem pensa mais, quem pensa o novo, e é o ser humano, esse pode fazer a diferença. Para quem está ouvindo a gente agora, Jorge, eu queria que você falasse um pouco o seguinte: o cara está se sentindo estagnado. Qual é o primeiro passo prático que você recomenda depois que ele fechar esse episódio? Vamos lá, eu acabei de sair de uma reunião com um empreendedor e investidor e ele estava realmente muito apreensivo nesse mercado. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e eu acho que especialmente para quem está no Brasil, esse é um momento de muita reflexão e de muito cuidado. Você não adianta investir milhões de reais num mercado que está super sensível, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Então, você tem que ter realmente uma introspecção, você analisar o que você está fazendo, como é que você consegue fazer mais com menos, trazer um raciocínio hoje para a sua empresa, que eu chamo de AI First. Então, o que é o AI First? É AI primeiro. Então, se eu tenho 10 atendentes, como é o meu processo de venda, tá? Então, como é o meu processo? Então, você mapeia todo o seu processo, todo o seu fluxo de aquisição de cliente. E você vai mapear como você faz, como é que ele chega, como é que você aborda, como é que você atende, como é que você explica, e você mapeia tudo isso. E você vai olhar onde eu consigo aplicar a inteligência artificial. Jorge, você está estimulando as pessoas a demitirem profissionais. O mundo é assim, o mundo está mudando e pessoas vão perder empregos se não se reinventarem, tá? Então, assim, isso é um fato e quem ficar com sentimentalismo e romantizando isso, provavelmente é quem vai perder o emprego. Então, assim, como é que você consegue hoje fazer o mesmo ou mais, gastando menos e tendo mais eficiência? Eu acho que esse é, assim, o principal formato, o principal raciocínio que a pessoa tem que ter hoje. Como é que eu consigo multiplicar meus resultados ou manter o mesmo resultado gastando menos e tendo mais otimização? Num momento de tensão, você tem que reduzir o risco. A gente está conversando aqui com o Jorge Cobrusley, autor do livro Seu Produto Não Vale Nada, até você aprender a vender. Jorge, você vai estar conosco no ECOM, o Encontro de Negócios das Américas, em Orlando, no dia 27 de setembro, e vai conversar sobre tecnologia, segurança cibernética e inteligência artificial. Eu queria que você desse uma palhinha para quem vai estar lá, para quem está nos assistindo agora, e convidá-los para estar presente, porque você é um dos 60 palestrantes que estarão lá conosco. O ECOM é um movimento organizado pelo nosso amigo Glaucio, que traz muita qualidade. Então, para todas as pessoas que não simplesmente quem quer vir para os Estados Unidos e quer empreender nos Estados Unidos, mas o Glaucio ele faz um trabalho que é excepcional, que é conectar os países e manter os dois colhendo os benefícios. Não é tirar a cabeça do Brasil, vir todo mundo para os Estados Unidos ou ser contra os Estados Unidos, mas fazer exatamente o que, assim, como é que essas duas potências, esses dois países podem se ajudar,
como é que brasileiros e americanos, nos dois ambientes, podem colaborar e trazer resultados, e realmente a gente sair desse mundo individualista, onde cada um briga pelo seu umbigo, mas realmente estimular essa colaboração. Eu realmente sou honrado em participar, eu quero trazer a minha experiência de empreendedor no Brasil, a minha experiência empreendendo nos Estados Unidos, poder trazer um pouco mais do que eu entendo de implantação de negócio nos Estados Unidos, de multiplicação de negócio, de multiplicação de resultados. Tenho clientes que multiplicaram o resultado em 20 vezes em 4 anos, em diferentes segmentos. Então, o que eu puder colaborar, eu já vi a minha mesa lá, vai ser uma mesa muito rica, e eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Eu acho que todos que têm interesse em ganhar dinheiro, em manter negócio com o Brasil, manter negócio com os Estados Unidos e crescer em um ambiente onde os dois são protagonistas globais, tem que estar presente, tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Mais uma vez agradeço aqui a Jorge Curblusli, que esteve conosco hoje, dizendo que o Eco Experience volta semana que vem, mas você pode curtir, pode dar seu like, você pode pegar e convidar outros amigos para assistir, porque nós estamos nas plataformas, no YouTube, no Facebook, você pode ver, no Instagram também, você pode ver esse nosso programa de hoje. Obrigado mais uma vez. Valeu, Roberto. Você deseja morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos? A Becalho Legal Consulting oferece consultoria completa em todo o processo migratório. Você contará com um time de mais de 20 anos de experiência e um advogado licenciado nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Faça a sua avaliação migratória gratuita com a Becalho e dê o primeiro passo para viver o sonho americano.